Oi, gente. Agora iniciando aqui as aulas sobre vetores, na verdade a aula sobre vetores, o segundo conteúdo da nossa apostila positivo. Então, basicamente, iniciando sobre vetores, nós temos o seguinte: o estudo de grandezas físicas, caracterizando a grandeza física, tudo que pode ser medido, né, de acordo com a visão física do assunto. Então, existem grandezas que podem ser medidas apenas pela sua quantidade e intensidade, né? Módulo também, a gente pode chamar assim, e outras que precisam de outros dados. Veja só, essas grandezas que podem ser medidas apenas com o seu valor, né, que é o que nós chamamos de módulo ou magnitude, elas são chamadas de grandezas escalares, né? Então aqui nós temos alguns exemplos de grandezas escalares, né? O tempo, medido em segundos, minutos, horas. A massa, medida em quilogramas, o grama. Temperatura, que no nosso país sempre medida em graus Celsius, e tem outras medidas que nós já estudamos e vamos continuar estudando. Trabalho e energia, medida em joules, né? E temos outras medidas também. Então essas grandezas aqui são escalares. Apenas com o seu módulo ela fica completamente explicada. Em contrapartida, uma grandeza vetorial, ela necessita de mais explicações. Então veja só, para ela ficar bem definida, ela precisa do módulo, da direção e do sentido. Veja exemplos: velocidade, força, aceleração, campo elétrico e campo magnético. Então, quando eu falo a respeito de uma força, por exemplo, que é medida em newtons, eu tenho também que explicar se ela é aplicada na direção horizontal ou na vertical, se ela é aplicada da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então isso que eu me referi agora por último se refere ao sentido, né? Horizontal ou vertical, a direção dela. Módulo, a sua quantidade, 10, 20, 30, 1000, 1 milhão. Então a sua quantidade. Então grandezas vetoriais necessitam desses três dados para estarem bem explicadas. Voltando aqui então, gente, nós temos aqui vetores. O vetor é indicado por essa flecha grande, onde você tem a origem, da onde ele parte, e a extremidade, que é para onde ele aponta. Nós podemos observar que nesse caso, esse vetor tem a direção horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. A extremidade aponta o sentido. Em seguida, nós temos uma representação do módulo de um vetor. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, é bem simples. Então, muitas vezes o valor desse vetor, vamos usar o exemplo aqui que seja de um vetor V de quantidade 20 unidades. Então, independente se esse vetor é para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, se ele vem representado por módulo, esses dois tracinhos aqui ao lado, significa que o seu módulo, a sua intensidade vai ser positivo, independente se ele está empurrando ou segurando, se ele está fazendo algo se erguer ou abaixar, então a sua quantidade vai ser positiva. Então, algumas propriedades. O vetor, quando dois vetores, na verdade, têm a mesma direção, eles são paralelos. Veja que ambos estão apontando para o mesmo lado. Então, se eles estão apontando para o mesmo lado, eles também têm o mesmo sentido. Então, mesma direção, pois são paralelos, e apontando para o mesmo lado, o mesmo sentido. Já quando eles são paralelos, eles possuem a mesma direção, mas apontando para lados distintos, eles são chamados de vetores com sentidos contrários. Então veja que um está apontando para cima, outro para baixo. Então tem a mesma direção, eles estão na mesma diagonal, só que esse sistema aqui tem sentidos contrários. Só para relembrar, um sistema é tudo que está em evidência, está sendo estudado naquele momento. Então veja só, esse tipo de vetor é chamado de vetor diferente por quê? Se a gente analisar, eles têm pontos de origem distintos e cada um aponta para uma direção e um sentido diferente.
um é diagonal, o outro horizontal, então eles não têm nenhuma relação nesse caso aqui se a gente for só analisar. Na soma de vetores, é claro que a gente pode trabalhar com eles, mas nesse caso aqui, né, apenas para análise individual, eles são chamados apenas de diferentes. Já aqui temos uma situação interessante de vetores que partem de uma mesma origem, formando um ângulo de 90 graus, um na horizontal, outro na vertical. Aqui nós temos o que nós chamamos de vetores perpendiculares. Perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus. Então, vetor oposto. Então, o vetor oposto é simples. Veja que eles têm a mesma intensidade, o mesmo modo, a mesma direção, são paralelos e têm sentidos contrários. Então, eles têm todos os dados iguais, só que quando chegamos à quantidade dele, por exemplo, se esse vale 10, esse vale menos 10. Por quê? Aponta para um outro sentido, tem o sentido contrário. Então, eles são chamados de opostos. Trabalhando com adição de vetores, temos algumas regrinhas a observar. Vejam e prestem bastante atenção, também acompanhem na apostila, busquem outros conteúdos na própria internet, no Google você encontra várias explicações. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, qual é o vetor resultante do sistema de vetores abaixo? Então você tem um sistema, né, uma quantidade de vetores em evidência, e uma pergunta, o vetor resultante. Então, se você tivesse essa primeira imagem aqui, onde você colocaria um vetor resultante aqui? Então, a gente segue algumas regras. Então, a gente vai trabalhar agora com a soma de vetores. Então, o método do polígono, onde a gente vai fazer a soma desses vetores, nós vamos colocar todos esses vetores em sequência. Então, onde partimos de uma origem, né, o vetor A, a origem, e na sua extremidade nós vamos colocar a origem do segundo vetor. Onde esse vetor terminar, nós vamos colocar a origem do terceiro vetor. E assim por diante. Isso serve para trabalhar com 2 vetores, serve para trabalhar com 100 vetores. Veja aqui o exemplo. Primeiro colocamos o A, representando exatamente a direção e o sentido que ele tinha. B, logo ao final de A. Então eles vão se interligando, a extremidade de um, a origem do outro, e C. Veja que agora ele ficou representando como se fosse uma estrada, por exemplo, por onde passa uma pessoa, se a gente falasse de um vetor de deslocamento. Então, veja onde é colocado o vetor resultante. Então, R, vetor resultante, que liga a origem do primeiro vetor à extremidade do último vetor. Se falássemos de distância, de vetor de deslocamento, poderíamos ter a questão: qual a distância do início do movimento ao final do movimento, com 3 trajetórias seguidas. Então, colocando isso dentro de uma área tracejada, né, nós poderíamos calcular aqui formando um triângulo retângulo, que nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Então, o vetor resultante, ou vetor soma, é um vetor que liga a origem do primeiro com a extremidade do último. Então, isso eu já havia afirmado na imagem anterior. Regra do paralelogramo. Então, essa regra do paralelogramo, eu não costumo cobrar ela tanto, mas é necessário que a gente explique como ela funciona. Então, veja que você tem 2 vetores que partem de uma mesma origem, formando um ângulo aqui menor que 90 graus, e eles, apesar de partir da mesma origem, têm direção e sentidos diferentes. Então, a regra do paralelogramo coloca o seguinte: você desenha estes 2 vetores em forma de uma linha tracejada como se fosse um espelho do outro lado, onde o vetor de cima passa a ter o seu tamanho aqui embaixo, né, V1 passou a ser espelhado aqui embaixo e V2 aqui em cima. Veja que agora nós temos uma figura geométrica de 4 lados, né? Esse igual a esse igual a esse. Aí o nosso vetor resultante, que é o que nos interessa, é uma linha que liga
a origem dos dois vetores, a origem, se assim a gente puder colocar, ou a extremidade, se a gente colocar a flechinha aqui na ponta, dos dois vetores espelhados ali. Então, para a gente, o cálculo que vai ser demonstrado agora serve para calcular qual a resultante em linha para esses dois vetores que puxam. Pensa o seguinte, se você colocar aqui um objeto pesado e amarrar em dois carros, por exemplo, e esses dois carros começarem a puxar em direções diferentes, como esses vetores, eles vão gerar uma força que faz com que o objeto se desloque para esta direção do vetor R, que está em roxo aqui. Então, como ele se desloca nessa direção, ele vai ter uma resultante diferente diferente do vetor 1 e diferente do vetor 2. Temos uma regra, um cálculo para calcular isso, que é através da lei dos cossenos. Veja bem, primeiro, analisa-se o ângulo, você tem que descobrir o ângulo, normalmente um problema fornece esse ângulo. Aqui nós vamos representar ele por alfa, que serve para você calcular qualquer ângulo. Então, para a gente calcular o raio, que é aquela seta que parte daqui, que é a resultante gerada por essas duas forças, por esses dois vetores, nós temos a resultante ao quadrado é igual o valor do vetor 1 ao quadrado mais o valor do vetor 2 ao quadrado mais 2 vezes, isso é da fórmula, não muda, 2 vezes o valor do vetor 1 vezes o valor do vetor 2 vezes o cosseno desse ângulo. Já havia comentado em sala a respeito do cosseno, que é calculado através do cateto adjacente dividido pela hipotenusa, E esse ângulo aqui nós temos uma tabelinha que nós trabalhamos com os cossenos que vocês já viram, já calcularam bastante em matemática e aqui presume-se que todos saibam. Então, isso aqui é algo que eu não cobro tanto, mas eventualmente vocês encontram aí em outras fontes, é importante terem essa noção, terem essa explicação.